All right. Good evening. Olá, boa noite. Really excited to be back here in Brazil. Muito feliz de estar voltando aqui no Brasil. And really excited to be here at your church. E muito feliz de estar de volta aqui na sua igreja. We had a powerful time in November. Nós tivemos um tempo muito poderoso em novembro. And just getting to know the hearts of your pastors and the leadership team here. E nós podemos conhecer um pouquinho, desfrutar um pouquinho do coração dos seus pastores, da equipe de adoração dessa igreja. My heart has been knitted here. Meu coração de fato está conectado com o de vocês. I'm excited to have some of my friends with us on this trip. Estou muito feliz e animado de ter alguns dos meus amigos aqui conosco. So first here is a friend of mine, Gino Mingo. Então aqui nós temos comigo meu amigo Gino Mengo. Gino was a American professional football player, American football. Ele foi um jogador profissional de futebol americano. And is an incredible prophet. E é um incrível profeta. He's been a church planter. He's helped plant 4 churches. Ele tem sido um implementador de igrejas. Ele tem atualmente 4 igrejas implantadas. He's been a lead pastor. Um pastor líder, um pastor sênior. An author. Um autor também. And also a singer. E também um ótimo cantor. So he got a lot more talent than I did. Então ele tem muito mais talentos do que eu. But I'm not jealous. Mas eu não sou ciumento, não. His wife Michelle is also a minister. Ele é casado com a Michelle, que também é uma ministra. And he has 5 daughters. E eles têm 5 filhas. And they all play soccer. E todas elas jogam futebol. So that fits well with Brazil. Então super combina com o Brasil. Yes. So my other friend here, Sandy. Então minha outra amiga é a Sandy. Yeah. I've known Sandy for about 30 years as well. Conheço a Sandy há aproximadamente 30 anos já. And Sandy and my wife went on multiple mission trips together, and that's how I met Sandy. E eu conheci a Sandy enquanto ela fazia múltiplas viagens missionárias com a minha esposa, e dessa forma eu a conheci, através da minha esposa. When the wall fell and Russia opened, quando o muro da Rússia caiu e os acessos foram permitidos, my wife and Sandy and a whole group of prophetic team went into Russia, I think 3 different times to do outreach and evangelism. Sandy, a esposa dele, foram diversas vezes com um grupo de artes e ministros proféticos para alcançar esse público. And so she's the lead pastor at Fountain Gate Church in Sarasota, Florida. Então ela é uma pastora sênior, uma pastora líder em Sarasota, numa igreja na Flórida. She founded the School of Healing Ministry in Sarasota. Lá em Sarasota ela fundou a escola de ministros de cura. And is a powerful minister. E ela é uma ministra muito poderosa. Prophet. Profeta. Prayer warrior. Uma guerreira de oração. And God really uses her in breakthrough and deliverance. E o Senhor de fato a usa em romper e de libertação. One of her leaders from the church is with us as well, Al. Um dos líderes da igreja dela está conosco hoje, Álvaro. And so I just got to know Al on this trip. Então eu ter a notícia do Álvaro conosco nessa viagem. And have really appreciated his heart for Christ. Foi incrível de tê-lo e poder conhecer cada vez mais seu coração por Cristo. And for God's work around the world. E entender e saber mais sobre o seu trabalho ao redor do mundo. And then my last friend is way back there, Jed Seneca. Meu outro amigo está lá atrás, o Jed Seneca. Jed grew up in the music industry. O Jed cresceu na indústria da música. And him and his wife became Christians in Nashville, Tennessee. E ele e sua esposa se converteram em Nashville, no Tennessee. And they were Christian Country Music Award winners and had a label in the United States. Eles têm uma marca nos Estados Unidos onde eles cooperam com a indústria da música country. And so Jed has helped produce and record about 100 albums. Então o Jed já produziu e cooperou com a produção de mais de 100 álbuns. He's been a worship leader. Ele é um líder de adoração, de louvor. In multiple churches. Em múltiplas igrejas. He still does songwriting. Ele continua compondo muitas canções. And founded a company a few years ago called the Innovative Music Group. E fundou uma companhia chamada o Grupo de Elevação na Adoração.
há So alguns anos atrás. we're excited to have him on the trip as well. Então nós temos muita alegria, muito animado de tê-lo conosco nessa viagem. So it is a blessing to be here. Então, de fato, é uma bênção estar aqui. I can always feel the presence of God Eu já posso in this sentir a place. presença de Deus aqui nesse lugar. And I have big expectations E eu tenho grandes expectativas for what God's going to do over the next 3 days. para o que Deus vai fazer nesses 3 dias. So I get to kick it off, Então eu quero começar. and then in a little bit Gino is going to come and preach. E logo em seguida, a Dino vai vir aqui para ministrar também. And as I was praying for this first meeting tonight, E eu estava orando a respeito desse nosso primeiro encontro nessa noite. I really felt the Lord leading me to Acts 17. E eu verdadeiramente senti o Espírito do Senhor me direcionando a Atos, capítulo 17. See, I think there's something powerful Perceba, eu acredito que tem algo muito poderoso about really being in the center sobre realmente estar no centro of God's will da vontade de Deus for our lives. para as nossas vidas. There's something powerful about that. Tem algo muito poderoso nisso. In Acts 13:36, Em Atos 13, versículo 36, it says that when David fulfilled the purposes of God in his generation, he fell asleep. diz que quando Davi cumpriu o objetivo da sua geração, o propósito para a sua geração, ele descansou. So David was somebody who, despite all the obstacles, despite the setbacks, despite the challenges, Então Davi foi alguém que rompeu com todas as barreiras, os obstáculos e empecilhos que se apresentaram diante dele. David walked in the purposes of God for his life. Davi andou no propósito de Deus para a sua vida. He understood who he was Ele entendeu quem ele era and what God had called him to do e o que Deus o chamou para fazer and who God had called him to be. e quem Deus o chamou para ser. So it says David fulfilled the purposes of God in his generation. Então Davi cumpriu, estabeleceu o propósito de Deus para a sua geração. See, the more I believe that we really know who we are Perceba, eu acredito que conforme mais a gente realmente entende quem nós somos and how God has uniquely called us e como Deus de forma única e peculiar nos chamou and uniquely wired us, e unicamente nos capacitou para tal, the more powerful we live. com mais poder nós vivemos. So in Acts 17, Então em Atos 17, you see this second missionary journey that the Apostle Paul is on. nós vemos a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. And the Apostle Paul is out and he's preaching in the beginning of Acts 17 in Thessalonica. E nós vemos o apóstolo Paulo iniciando sua viagem e pregando. And there's fruit happening. There are people who are coming to faith in Jesus. E tem frutos chegando, frutos acontecendo, pessoas acreditando em Jesus através da mensagem de Paulo. But all of a sudden, there's this uproar. Porém, de repente surge esse acontecimento. And Paul has to leave Thessalonica and he goes to a place called Berea. E Paulo tem que sair de Tessalônica e ele tem que sair direto para um outro lugar, Bereia. And there's 5 verses in Acts 17 that describe this Berea church. E esses 5 versículos do capítulo 17, do 10 ao 15, descrevem esse lugar, descrevem essa igreja para onde Paulo vai. So let's read what it says, Então vamos ler o que diz. starting in verse 10. Começando no verso 10. It says, as soon as it was night, the believers sent Paul and Silas away to Berea. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. On arriving there, they went to the Jewish synagogue. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica. Ora, estes foram mais nobres do que os estavam em Tessalônica. Highlight, Entenda noble isso character. Característica nobre, caráter nobre. For they received the message with great eagerness Porque de bom grado receberam a palavra. and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true.
examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. As a result, many of them believed, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. But when the Jews in Thessalonica learned that Paul was preaching the word of God at Berea, some of them went there too, agitating the crowds and stirring them up. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. The believers immediately sent Paul to the coast, but Silas and Timothy stayed at Berea. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Those who escorted Paul brought him to Athens and then left with instructions for Silas and Timothy to join him as soon as possible. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles, o mais depressa possível partiram. So I believe there are 7 marks in this Berean church that help define it. Então eu acredito que existem 7 marcas na igreja de Bereia que ajudam a defini-los. And the reason I'm preaching on this E o motivo de eu estar pregando sobre isso is because as I was praying, é porque eu estava orando I felt the Holy Spirit say e eu senti o Espírito Santo dizendo that in many ways this Baptista Philadelphia church is called to be a Berean church. E eu percebia o Espírito Santo falando que essa igreja Batista Filadélfia foi chamada por Deus para ser com essas características da igreja de Bereia. So let's look at this first quality. Então vamos olhar para essas qualidades. The Bible says they were of noble character. Então vamos entender. A Bíblia começa dizendo para nós que eles tinham uma característica de serem nobres, caráteres nobres. So it's not really talking about the fact that they were somehow like elite. Não estamos falando sobre alguns deles serem como algo da elite, não é sobre isso. It's talking about the quality of people they were. Estamos falando sobre a qualidade das pessoas que eles eram. So it says they were of noble character. Eles tinham um caráter nobre. And see, I really believe here at this church, E eu realmente acredito que aqui nessa igreja, the people that are here, as pessoas que estão aqui, who God is drawing, as pessoas que Deus está trazendo para cá, there's a quality about your life. tem qualidades nas suas vidas. There's a quality about your faith. Tem qualidade na sua fé. It marks you. E isso marca você, é uma It característica. defines you. Define você. There's deep quality and deep character in this house. Tem características profundas, qualidades profundas aqui nessa casa. See, in a world that is looking for authenticity Perceba, o mundo tem buscado por autenticidade. and looking for quality E está sempre buscando por qualidade. and looking for excellence, E sempre buscando por excelência. many times they can't find that in the church. E muitas das vezes o mundo não consegue encontrar isso na igreja. But God is calling you, this house, Mas Deus está chamando vocês, essa igreja, to raise up a standard. para se erguer, se pôr de pé. He's calling you to raise up a standard. Está colocando vocês chamando vocês para se colocarem de pé e se erguerem como um estandarte. In this community, Nessa comunidade, in this region, nessa região, in this city, nessa cidade. He's calling you to raise up a standard. Ele está chamando vocês para se erguerem como um estandarte, um outdoor. He's calling you to raise up a standard in how you live your lives. Ele está querendo que vocês mostrem nesse estandarte como vocês vivem as vidas de vocês. Your marriages, Seus casamentos, your families, sua família, your seus relationships, relacionamentos, your businesses. seus negócios. Quality will Qualidades. mark this house. Marcarão essa casa. But not only that, Mas não somente isso. the quality of leaders and the quality of disciples that come out of this house. A qualidade dos líderes e a qualidade dos discípulos marcam e surgirá
será mostrada a partir dessa casa. So the Berean church, Scripture says, was of noble character. Então perceba, a igreja de Bereia tinha uma dessas características, um caráter nobre. But then it goes on, Mas vai além and it says this. e diz assim: They received the message with great eagerness. eles recebiam a palavra de bom grado. Versículo 11. They were hungry. Eles tinham fome. They were open. Eles estavam abertos para ouvir. They were receptive Eles eram receptivos à mensagem. to what God wanted to do. O que Deus está querendo fazer? They weren't set in their ways, Eles queriam estar dentro do que o Senhor queria, da maneira do que o Senhor queria. entrenched, E queriam estar arraigados, fincados, hard-hearted. com o coração inteiro nisso. They had a receptivity to the purposes of God. Eles estavam receptivos ao propósito de Deus. And see, that's the second thing that'll mark this house. Perceba, essa é a segunda característica que marca essa casa. There is an openness and a receptivity for God to come in and do what He wants to do. Perceba, existe uma abertura, uma receptividade para que Deus venha e faça o que Ele quer fazer. See, this is a big thing. Entenda, isso é uma coisa grande, uma grande coisa. Because as we go through Scripture, Porque quando nós olhamos ao redor de toda a Escritura, we'll see this principle nós vemos esse princípio, that this principle of a culture of expectation. esse princípio dessa cultura de expectativa. In Mark 6, Em Marcos 6, Jesus is in his hometown, Jesus está na sua cidade natal and he says that a prophet is not without honor except in his hometown. e fala que o profeta não é honrado quando está na sua terra. And it says that he could do no mighty work there, no mighty miracle, E ele fala, não posso fazer muitos milagres poderosos aqui. except to lay his hands on a few sick people Posso até botar as mãos somente em algumas pessoas, mas nada muito além. and heal them. E curá-los. And it says he marveled at their unbelief. Porque ele diz que ele caminha diante da incredulidade. The last 3 or 4 verses of Mark 6, Os últimos 3 ou 4 versos de Marcos 6, Jesus lands at a place called Gennesaret. Jesus chega em outro lugar chamado Genezaré. And it says in Scripture that they recognized Jesus. E diz que ao chegar lá, eles reconheceram a Jesus. And they all came out to him. E todos eles vieram até ele. And as many as touched him, all, Scripture says, all who touched him were healed. E a Bíblia fala que todos esses que vieram até ele e o tocaram, e todos que o tocaram foram curados. Story after story after story in the Bible. História após história após história na Bíblia. God works powerfully O Senhor trabalha poderosamente for those who believe, para aqueles que acreditam, for those who expect. para aqueles que esperam, que criam expectativa nele. The Berean church, A igreja de Bereia, they were open and receptive to God working in their lives. eles estavam abertos e receptivos para que Deus trabalhasse na vida deles. Come on, the Bible says Vamos lá, a Bíblia diz that with faith all things are possible. que com fé todas as coisas são possíveis. This receptivity, Isso é receptividade. this atmosphere Essa atmosfera que nós estamos that you're vivendo, cultivating e que vocês estão cultivando aqui as a church como igreja, is an atmosphere of faith. é uma atmosfera de fé, It's an atmosphere of expectation. é uma atmosfera de expectativa. And God will begin and continue to do miracles through this house. E Deus não só vai começar a fazer, mas Ele vai continuar a fazer milagres nessa casa. Third thing, Terceira coisa, so not only were they receptive, e eles não somente eram receptivos, it says with great eagerness
They examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Diz também que eles, no versículo 11, parte B, que com grande esforço examinavam a cada dia as escrituras se as coisas eram assim mesmo. So not only is there a quality here, Então, não somente essas duas qualidades têm aqui. not only is there an openness, Não somente estarem abertos e ter um caráter nobre, but there's a commitment mas tem uma comissão to the Word of God, à palavra de Deus. of really reading Onde realmente se lê a palavra de and Deus. studying E se estuda a and palavra de Deus. teaching E se ensina a palavra de Deus. the Word of God. A palavra do Senhor. This marked the Berean church. Essa era uma das marcas da igreja de Bereia. They would go and examine the scriptures. Eles sempre estavam indo examinar as escrituras. And I believe E eu acredito that this house, que essa igreja, essa casa, not only are you going to raise a standard, sim, será erguida como um estandarte. not only are you receptive, Mas não somente será receptiva, God is going to raise you up Deus irá erguer vocês as an apologetic to this city. como uma igreja apologética para essa cidade. With all the confusion in the world, Diante de toda a confusão que tem no mundo, is it this religion? Is it this religion? e de que te diz que essa religião ou essa religião, Is it this faith? That faith? ou diz que é essa fé ou aquela fé, God is going to use you Deus vai usar vocês to be able to bring truth para serem capazes de trazer a verdade to people's lives para as vidas das pessoas, in a way that they will be founded on Christ and founded on the Word of God. de uma forma que eles vão ser encontrados em Deus e estabelecidos na palavra de Deus. It will mark this house. Ele vai marcar essa casa. So not only did the Bereans Então, não somente a igreja de Bereia, have noble character, eles não somente tinham um caráter nobre, openness and receptivity, essa receptividade a commitment to examining and studying e Scripture, essa comissão de examinar e estudar as escrituras. but something happened as a result of that. Mas algo acontecia quanto resultado dessas três primeiras partes características. Look at what it says. Veja o que diz. As a result, De sorte que, como resultado, many of them believed, as did also a number of prominent women and many Greek men. de sorte que muitos creram, muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos homens. This house Essa casa will see a surge of evangelism. vai vivenciar um romper, um surgir de rompimento com o evangelismo aqui. See, as they were raising a standard, Com a palavra surgindo diante de um estandarte, as they were open to what God was doing, vocês estando abertos para o que his Deus quer move, fazer, para o movimento dele, as they were committed to studying the Word, já estando comissionados a estudar e ensinar a sua palavra, many, it muitos says, believed. acreditarão. And many prominent E muitos proeminentes, pessoas relevantes, women and men believed. mulheres e homens acreditarão. God's going to begin to open doors Deus começará a abrir portas to prominent para pessoas proeminentes. people Pessoas proeminentes who will be drawn to the quality, que chegarão diante dessas qualidades, who you will get to minister to que você irá ministrar a elas and see come into relationship with e Jesus. desejarão vir e ter uma relação com Jesus. But a surge of evangelism will come out of this house. Porém, essa onda de evangelismo vai partir dessa igreja. See what God is pouring into you, Entenda o que Deus está derramando em você, how He's equipping you. com o que Ele está equipando você, com como Ele está equipando você. He's going to begin to use you Ele vai começar a usar você com o que Ele tem te dado, as message bearers
como uma barreira de mensageiros, um to escudo de those around mensageiros you. que vão ao redor de você e junto com você. Message bearers. Barreiras de mensagens cairão. Last couple things. Últimas coisas. But when the Jews in Thessalonica learned that Paul was preaching the word in Berea, some of them went there too, agitating the crowds and stirring them up. Versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. The believers immediately sent Paul to the coast, but Silas and Timothy stayed at Berea. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Paul was concerned for their spiritual growth. Paulo foi convencido a esse crescimento espiritual. Foi levado a esse crescimento espiritual. I'm telling you, E eu estou te dizendo, the quality of disciples a qualidade dos discípulos that will come out of this house que vai vir dessa casa, que vão vir dessa casa, is going to be profound. vai ser profunda. There's a call on this house Existe chamado específico sobre essa casa to equip para equipar and train, e treinar pessoas, especially the next generation. especialmente a próxima geração, os mais jovens. If you give yourself E na medida em que vocês se derem a isso, to equipping para equipar and to e training, treinar, the quality of disciples and leaders a qualidade dos discípulos e líderes is going to be astounding. vai ser deslumbrante, retundante. Last couple things. Últimas coisas. And those who escorted Paul brought him to Athens and then left with instructions for Silas and Timothy to join them as soon as possible. E o versículo 15, e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. It's interesting that when you read that passage, É interessante porque quando você lê essa passagem, that they had just come to know Paul and Silas. eles vieram apenas ver Paulo e Silas. I mean, Paul and Silas are thrown out of Thessalonica. They travel 46 miles to Berea. Nós vemos Paulo e Silas saindo de Tessalônica e viajando a Bereia por aproximadamente 60 quilômetros. They land there, they go in and begin to preach in the synagogues. E então lá, quando eles chegam, eles começam a pregar nas sinagogas. The Bereans receive their message. Os bereanos começam a receber a palavra, They're studying the scriptures. começam a estudar a palavra. And then all of a sudden, conflict breaks out. E então um conflito surge. Thessalonica hears that Paul's preaching in Berea, and they send people down there to be disruptive. O povo de Tessalônica ouve o que está acontecendo em Bereia e manda pessoas lá para contenderem. It would have been very easy for the Berean church Poderia ter sido mais fácil para a igreja de Bereia to hand Paul over. simplesmente ficar com Paulo ali e depois liberá-lo, depois de terminado tudo. It would have been very easy for the Berean church to disassociate themselves from Paul. Poderia ser mais fácil para a igreja de Bereia ou então talvez se desassociar de Paulo. Oh, this is too much trouble. Ou então, ei, isso é muito problema para a gente, vamos tirar o corpo fora. No, there was something in the Berean believers. Não, tinha uma característica nos fiéis de Bereia. They became unifiers. Eles se tornaram unificadores. And see, this church, E entenda, essa igreja, God's going to begin to use you Deus vai começar a usar você in the midst of conflict,
Em meio aos conflitos, in the midst of division, no meio das divisões, in the midst of no separation, meio das separações, not in the house, não na casa, outside the house. mas fora da God's casa, going to begin to use this church Deus vai começar a usar essa casa, essa igreja, to be unifiers para serem unificadores in the body of Christ. no corpo de Cristo. Last thing. Última coisa. It's interesting that Berea is only mentioned a couple other times in Scripture. É interessante porque a Berea ela não é muito mencionada em outros momentos da Bíblia. It's mentioned in Acts 20. Apenas em Atos 20. It says this, E diz assim, starting in verse 1. diz assim, Atos 20, versículo 1 a 5. When the uproar had ended, Paul sent for the disciples and after encouraging them said goodbye and set out for Macedonia. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e abraçando-os saiu para ir a Macedônia. He traveled through that area speaking many words of encouragement to the people and finally arrived in Greece where he stayed 3 months. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Because some Jews had plotted against him just as he was about to sail for Syria, he decided to go back through Macedonia. E passando ali 3 meses, sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como se tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. He was accompanied by Sopater, son of Pyrrhus, from Berea. E acompanhou-o até a Ásia Sópater, de Bereia. What do we see here? O que nós vemos aqui? Paul comes to Berea. Paulo vai a Bereia, He begins to preach começa a pregar the kingdom. o reino. The Bereans, Os bereanos, who are of noble character, que tinham essa característica do caráter nobre, are open. estavam abertos They search the scriptures e sempre examinavam as escrituras and see what Paul is saying is true. e viam se o que Paulo estava dizendo era verdade. They receive the message. Eles receberam a mensagem. Many within the congregation and outside the congregation come to faith in Jesus. Muitos naquela congregação e fora da congregação vieram a ter fé em Jesus. Paul then leaves Silas in the city and Timothy to train them. E então Paulo deixa Silas e Timóteo ali para treiná-los. When persecution comes because of the word, E a perseguição vem por causa da palavra. they stand Mas eles permanecem because of their quality. por causa dessa qualidade. Because their faith has been rooted in the Por causa purposes dessa of fé God. que foi estabelecida, enraigada na palavra de Deus. Because they had experienced the goodness of God firsthand. Porque eles experimentaram primeiramente a bondade de Deus. Because they knew the truth. Porque eles sabiam da verdade. And their faith was rooted E in sua the fé truth estava of God's enraizada word. na palavra de Deus. So when opposition came and persecution came because of the word, they didn't fold, they stood. Então, quando a perseguição e a oposição veio, eles não fraquejaram, eles permaneceram. And then in Acts 20, E então, em Atos 20, we see that when Paul goes on his third missionary journey, nós vemos Paulo indo para sua terceira viagem missionária. there's a Berean man Tem um homem bereano named Sopater chamado Sópater, who accompanies him. que está o acompanhando. See, because the message had expanded beyond Berea. Perceba, por causa da mensagem, a mensagem se expandiu para além de Bereia. And God will call this church E Deus está chamando essa igreja to begin to strategically para começar de forma estratégica send. a enviar. Send. Enviar. Sopater Sópater was quality. era esse qualificado. He was trained. Ele era treinado. He was rooted. Ele estava enraizado, arraigado. And he could be sent. E ele então podia ser enviado. God will Deus vai send. enviar Strategically estrategicamente out of this house. para essa casa.
The charge to you. The charge to you As cargas que vocês precisam entender, as capacitações que vocês precisam ter, is the availability é o desenvolvimento to be trained. de ser treinado, é o desenvolvimento que as cargas que vocês precisam para serem desenvolvidos no treinamento. The willingness O desenvolver da obediência da vontade de Deus, to catch the vision para agarrar a visão that God's going to pour into you, que Deus vai derramar diante de você e em você, your quality, as suas qualidades, you're receptive. a sua receptividade. He's going to raise you up. Isso vai erguer você. You're going to be a standard bearer Você vai ser um desses que se ergue diante das barreiras to those around you. para todos esses ao redor de você. People are going to see a difference. As pessoas vão ver uma diferença. They're going to begin to ask you. Eles vão começar a te perguntar. And you're going to be able to speak and teach the Word of E God você vai ser capaz de responder e falar a respeito da palavra de Deus. into their lives, As vidas deles, into their situation. as situações. Many are going to come to faith. Muitos virão a This is fé. for everyone. E isso é para todos. This is for the 12-year-old girl, Isso é para as meninas de 12 anos, the mother, para a mãe, the young man, para o jovenzinho the ali, music para a leader, galera da música, o líder de música, the couple. para o casal ali atrás. There's nothing like Não tem nada como isso. being in the center Sobre como estar no centro of God's will da vontade, do desejo and de Deus purpose e do propósito for your life. dele para a sua vida. Let me pray. Deixa eu orar. Father, Pai, thank you obrigado for this beautiful house. por essa linda casa. Thank you for their faithfulness. Obrigado pela fidelidade deles. Thank you for the quality of people you're drawing. Obrigado pela qualidade das pessoas que o Senhor está gerando aqui. God, continue to pour out your spirit. Senhor, continue a liberar o seu Espírito. Continue to give them grace Continue a conceder-lhes graça as they equip e equipá-los families e gerar famílias Leaders. equipadas, líderes in the next generation. e a próxima geração. God, thank you Deus, obrigado for every single person here. por cada pessoa aqui. You have a call on their life. O Senhor tem um chamado para a vida deles. Call to be a standard bearer. Um chamado para ser um estandarte diante de muitas barreiras. Call to be a messenger. Um chamado para serem mensageiros. Call to be a model. Um chamado para serem modelos, referências. Call to be a sent one. Um chamado para serem enviados. Para serem We say enviados. all of this Nós dizemos tudo isso for your glory. para a sua glória. In the mighty name of No Jesus. poderoso nome de Jesus. Amen. Amém. Good evening. Boa noite. Such a joy to be here with you tonight. Estou muito alegre de estar com vocês aqui nessa noite. When I was in college back in 1984, Voltando lá em 1994, quando eu estava na universidade, I saw this comedy love story movie. eu vi esse incrível filme de uma história de amor It was called Blame It on Rio. e chamada Problematizado no Rio. And when I looked at the movie, E quando eu olhei o filme, I thought, man, eu pensava, cara, those people are so beautiful. as pessoas lá são muito bonitas. They're so passionate. São muito They look like apaixonadas, they're having so much apaixonantes. fun. Parecem ser muito divertidos. I gotta go to Rio. Eu tenho que ir pro Rio. It took me 41 years, E me levou 24 anos quase. but I'm finally here. Mas eu tô finalmente aqui. I always like to invite the Holy Spirit into what I'm doing. Eu normalmente gosto muito e tenho a característica de sempre chamar o Espírito Santo para aquilo que eu estou fazendo. So if you just close your eyes and worship. Então você pode fechar os seus olhos para adorar ao Senhor.
Spirit of Espírito do the Lord, Senhor. we surrender now Nos rendemos agora to you. a Ti. Spirit of Espírito do the Lord, Espírito do Senhor. take the liberty Tome a direção e a liberdade to move, para se mover. move Mova within this house nessa casa. as we sing in one Enquanto nós cantamos unisonamente, accord. We give you access to our hearts. te damos acesso aos nossos Spirit corações. of the Lord, Espírito do Senhor. Spirit of the Lord, Espírito do Senhor. we surrender now to you. Nos rendemos agora diante de Ti. Spirit of the Lord, Espírito do Senhor. take the Tome a liderança. liberty Tenha liberdade to move, para mover. move within this Mova aqui nessa house casa. as we sing Conforme nós in cantamos one accord. em uma só voz. We give you access to our Te damos hearts. acesso aos nossos corações. We give you access to our hearts. Te damos acesso aos nossos corações. We give you access to our hearts. Te damos acesso aos nossos Spirit corações. of the Espírito do Lord. Senhor. Amen. Amen. Falei que ele cantava pra caramba aí, ó. Did you know Sabe, there's nowhere in the Bible that ever says não tem ninguém na Bíblia que possa dizer that things are going to get better before Jesus returns? que as coisas vão melhorar depois que Jesus vier. Since the fall of man, Quando nós vemos o surgir do homem, things have never been better. a partir do surgimento do homem, as coisas nunca melhoram. There's always been war, Sempre tem guerra, sin, pecado, murder, morte, pride, orgulho, lust, perdas, bitterness, doenças, amarguras, anger, raiva, stealing, roubos, jealousy, ciúmes, envy, inveja. and things are still that way today. E as coisas continuam desde antes até agora, sim. God has wanted in his salvation plan Deus tem, dentro do seu plano soberano da salvação, to use us Ele deseja usar a nós nesse plano to change things. para mudar essas coisas. It's why he said, thy kingdom come and thy will be done Por isso que ele fala, seu reino venha e sua vontade seja feita. on earth as it is in heaven. Na terra como é no céu. The whole plan O plano completo has been foi to bring his glory trazer a sua glória through you and I através de você e eu in this earth, nessa terra, so all the earth para que então toda a would know terra who he is. possa saber quem ele é. But while that's happening, Mas conforme isso acontece, things around us as coisas ao redor de nós are gonna be bad. vão estar ruins. Mas In Psalms 110, em Salmo 110, versículo 1, verse 1, verso 1, the Lord said to my Lord, o Senhor diz ao meu sit Senhor, at my right hand sente a minha mão direita, until I make your enemies my footstool. enquanto eu faço os seus inimigos estrado para os meus pés. Simply put, Simplesmente ponha, there's a fight tem uma luta, ensuing, happening simplesmente põe ele diante de mim, porque tem until uma his luta return. acontecendo enquanto ele não retorna, Until he comes back. enquanto ele não voltar. And whether you like it or not, E você gostando ou não,
He's called you and I Ele chama você e eu to be his warriors, para sermos os seus to guerreiros, be his soldiers, para sermos seus soldados, to be the ones para sermos aqueles that take his earth que tomam a terra back for him. de volta para Ele. In Matthew 24, Em Mateus 24, verses 3 through 14, do 3 ao 14, Jesus said this. Jesus diz assim: It says, as he sat on the Mount of Olives, estando assentado no Monte das Oliveiras, the disciples came to him privately saying, chegaram-se a ele os seus discípulos, tell us when we will see these things be, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, and what will be the sign of your coming and of the end of the e age. que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? And Jesus answered them, E Jesus respondendo eles, see, disse-lhes: see that no one leads you astray. acautelai-vos que ninguém vos engane, For many will come in my name, saying, porque muitos virão em meu nome dizendo: I am the Christ, eu sou o Cristo, and they will lead many astray. e enganarão a muitos. And you will hear of wars and rumors of wars. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. See that you are not alarmed, Olhai e não vos assusteis, for this must take place, porque é mister que isso tudo aconteça, but the end is not yet. mas ainda não é o fim. For nations will rise against Porquanto nations, se levantará nação contra nação, and kingdoms against kingdoms, e reino contra reino, and there will be famines and earthquakes in various places. e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. All these are but the beginning of the birth pains. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Then they will deliver you up to tribulation and put you to death. Então vão de vos entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, And you will be hated by all the nations for my name's sake. e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. And then many will fall away and betray one another and hate one another. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, And many false prophets will arise and lead many astray. e uns aos outros se odiarão. And because of lawlessness will be increased, E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muito aos outros, e por causa disso, the love of many will grow cold. o amor de muitos se esfriará. But the one who endures Mas aquele que perseverar até o fim, to the end will be saved. esse será salvo. And this gospel of the kingdom will be proclaimed E esse evangelho do reino será pregado throughout the whole world as a testimony to all em nations. toda a terra em testemunho sobre todas as nações. And then the end will come. E então virá o fim. Right now in my nation, Agora, na minha nação, nesse exato momento, there's a lot of turmoil. tem uma série de problemas. Half the nation likes our president. Temos uma questão com o nosso presidente. The other half doesn't. Do outro lado, nós não temos. There's even racial tension, Nós temos uma tensão racial, financial issues, problemas financeiros, identity issues. problemas de identitários, de identidade. So many things happening. Muitas coisas acontecendo. And love has grown cold. E o amor está se esfriando lá. But you know, it's human nature Você sabe, é a natureza humana, for you and I para você e eu, to want things to be peaceful, é desejar que as coisas sejam for pacíficas, everything to be okay, para que tudo esteja ok, for our money to be okay, para que o dinheiro esteja bem, for our relationships to be para que okay. então nossas relações estejam boas, bem. We don't want conflict. Nós não queremos conflitos, We don't like nós conflict. não gostamos de But I'm here conflitos, to tell you, mas eu estou aqui para te dizer, you can't get away from conflict você não pode fugir dos because we live conflitos, in a fallen world. porque nós vivemos num mundo caído. So if that's the case, Então esse é o caso, how are you and I como você e eu supposed to thrive? devemos lidar, Florecer? Florecer? devemos florescer, ó, trabalhando no português, How are we going to grow? florescer, como nós vamos How are we going to crescer, be strong? como nós vamos nos fortalecer, How are we going to usher in como nós vamos multiplicar God's glory? a glória de Deus. Well, tonight I want to talk to you about three things Então nessa noite eu quero falar com você sobre três coisas will cause that to happen in our que lives. vão fazer com que isso aconteça, causar isso nas nossas vidas. In John chapter 15, Em João capítulo 15, verse 1 through 5, verso 1 a 5. let's read. Vamos ler? Jesus says, I am the true vine, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira and my Father is the vine dresser. e meu pai é o viticultor. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Toda vara que não dá fruto, ele tira para que dê mais fruto. And every branch that does not bear fruit, he prunes, E toda vara que não dá fruto, ele a poda, that it may bear more fruit. para que dê mais fruto.
Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Certamente você está limpo pela palavra que eu te falei. Abide in me, Arraigado em mim and I in you, e eu em você. as the branch cannot bear fruit by itself, Dessa forma, o fruto não conseguirá dar frutos se não estiver ligado a mim, unless it abides in the vine. a menos que ele seja ligado à videira. Neither can you Nem mesmo você, unless you abide in me. a menos que você esteja ligado a mim. I am the vine and you are the branches. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Whoever abides in me and I in him, Todos aqueles que permanecem em mim e eu neles, he it is that bears much fruit. eles darão muitos frutos. For apart from me, Porém, aquele que se separar de mim, you can do nothing. se você se separar de mim, você não pode fazer nada. One of the things that marks God's church Uma das coisas que marca a igreja de Deus is fruitfulness. é o frutecer, o It's multiplicar dos productivity. frutos. É a produtividade, It's growth. é o crescimento, It's strength. é a força. Unlike the world, Não como o mundo. the world is fading away. O mundo está se perdendo. Even Paul says, Até Paulo disse, while my body is decaying, enquanto meu corpo está caindo, my debilitado, inner man's getting stronger. o meu homem interior está fortalecido, se fortalecendo. And the secret for you and I E o segredo para você e para mim, to be fruitful, para sermos frutíferos, to be productive, para sermos to produtivos, be strong, para sermos to fortes, grow, para crescermos, is hidden in this passage. está escondido nessa mensagem. We have to be connected to God Nós precisamos estar conectados a at Deus all times a todo tempo, because He is our source. porque Ele é o nosso recurso, a nossa fonte. It's no different. Não há outra diferença, não tem outro. Every night we go home. Todas as noites, quando nós vamos a casa, One of nossas casas, the first things we do uma das primeiras coisas que nós fazemos is we take our phone é pegar o nosso telefone and we plug it up e nós conectamos to the source ao recurso, à so it fonte, gets more energy para que ele tenha mais and it energia won't die. e ele não descarregue. We got to plug up the monitors. Nós ligamos os We got monitores, to plug up the microphones. ligamos os microfones, Everything needs a source tudo precisa de uma so it fonte. can thrive. E para que nós possamos lidar, Everything needs a source. tudo precisa de uma fonte. And many times in life, E muitas vezes na vida, people are suffering. as pessoas estão sofrendo, Family members are suffering membros familiares estão because sofrendo, they're connected to the wrong thing. porque eles estão conectados à coisa errada. But God is telling you, Porém, Deus está dizendo a você, you're supposed to be the answer você precisa, deveria To ser a help them get resposta connected para ajudar eles a se to the conectarem right thing. à fonte correta, And that is God. e que é Deus. Jesus said, I'm the vine. Jesus diz, eu sou a videira, They were agriculture people. e eles são o povo da agricultura. They were growing fruit and wheat and things all the time. Eles vão frutificar em fraqueza e em muitas outras coisas o tempo todo. So when Jesus said, I'm the vine, Então, quando Jesus disse que ele é a videira, there probably was a grapevine right there provavelmente próximo dele tinha uma grande videira, for them to see. para que eles pudessem ver e usasse a analogia, a alegoria. He said, I'm the vine, E ele então está dizendo, eu sou a videira, and every branch in me e todos os ramos em mim bears fruit. darão frutos. If you don't, Se você não, I'll cut you off. se você não der frutos, eu vou cortar você. So here Jesus is saying, I'm the only true source Então Jesus está dizendo aqui, eu sou a única fonte verdadeira that provides you que sustenance, te provém sustento, health, saúde, healing, cura, joy, alegria, peace, paz, prosperity, prosperidade physically, física, mentally, mentalmente, financially. financeiramente. Only I Somente eu can provide you posso prover a você with what you need. o que você precisa. For does it not say, Ele não está dizendo, I will meet all of your needs eu vou trazer todas as suas according necessidades. to my riches and glory Ele está dizendo, eu vou suprir todas as suas necessidades com a minha glória. in Christ Em Jesus. Cristo Jesus. I love this passage in Isaiah, this scripture. Eu amo essa passagem de Isaías. Isaiah 50, Isaías 50, verse 10. verso 10. The prophet says, O profeta diz, who is there among you that fears the Lord, quem é que vai intentar contra o Senhor? who obeys the voice of his servant, Quem é que vai ser aquele que vai ser o servo que ouve a sua who voz? walks in darkness and has no light? Que anda na escuridão sem luz?
In other words, who has no revelation. Ou que queria dizer que não tem revelação. He said, let him Deixe ele trust in the name of the Lord confiar no nome do Senhor and rely on his God. e deleitar-se no Senhor seu Deus. Now, many times when we hear that phrase, E muitas vezes quando nós ouvimos essa frase, trust in the name of the Lord confiar no nome do Senhor and rely on his God, e deleitar-se nele, we think they're the same, nós pensamos que são a mesma coisa, but they're not the same. mas não são a mesma coisa. They're similar, São similares, but different. porém diferentes. Because when it tells us Porque quando ele nos diz isso, to trust in the name of the para Lord, confiar no nome do Senhor, it's talking about the character está falando sobre o and the caráter authority e a autoridade and the power e o poder of the Lord. do Senhor. The Lord is our boss. O Senhor é o nosso chefe. The Lord is sovereign O Senhor reina and over us. e Ele é soberano sobre nós. But when it says rely on our God, Porém, quando Ele diz de descansar, deleitar-se no Senhor Deus, it's talking about a little something different. está falando algo um pouco diferente. Because our God Porque o nosso Deus is the one we go to. é aquele a quem nós vamos. See, when we need money, Perceba, quando a gente precisa we de go to the dinheiro, ATM machine. nós vamos ao caixa eletrônico. When we need health, we go to the doctor. Quando nós precisamos de saúde, nós vamos ao médico. We go to what we think is the source. Nós vamos aonde nós pensamos que é a fonte. But here, God, many times, E muitas das vezes, we go to work nós vamos ao trabalho and we have a boss e nós temos um chefe and they give us money, e ele nos dá dinheiro, but we don't really think they're our boss. mas nós não realmente pensamos que eles são nossos chefes. Matter of fact, we don't even like them. Na verdade, a gente nem gosta deles na maioria das vezes. We wish we didn't have to work for him. Mas a gente, infelizmente, tem que trabalhar But para he's eles. paying me, Porque eles estão pagando a gente. so I'm going to keep going to work. Então eu tenho que continuar indo para o trabalho. But he's really not my Lord. Mas ele não é o meu Senhor. But when we go to God, Porém, quando nós vamos a Deus, we go because whatever our God is nós vamos porque independente de is quem, our source. nós entendemos que quando nós vamos a Deus, Ele é de fato a nossa fonte. It's what we rely on. Ele é onde nós estamos depositados sobre. That's why people can't get off of drugs. Por isso que o povo não pode se drogar. It's become their God. Se eles se tornaram cristãos. That's why people have a hard time not sinning and being immoral. Por isso que as pessoas têm problemas cardíacos, elas têm uma vida imoral. Because it's imprisoned them. Porque isso aprisiona And it's elas. their God. E está longe de Deus. But Jesus is saying, Porém, Jesus está dizendo, when you're connected to the true quando vine, você está conectado à videira verdadeira, I'll set you free eu te liberto from all those false de gods. todos esses falsos deuses. Because I'm the only God Porque eu sou o único who Deus has what you need. que tem o que você precisa. And the second thing E a segunda coisa that Jesus speaks of, que Jesus fala a nós it's not just enough to come to God. é que não é suficiente simplesmente vir a Deus. We can't treat God like the grocery store, Nós não podemos tratar a Deus como se ele fosse um mercadinho, that we only go there when we need something. que é onde nós vamos simplesmente quando nós precisamos de algo. We can't treat God like a genie Não podemos tratar a Deus como um gênio da lâmpada and rub the genie's belly when we e want something. esfregar a lâmpada quando nós precisamos de algo. God's not here to be used by me and Ele you. não está aqui para ser usado por mim e por você. He's here to be obeyed. Ele está aqui para ser obedecido. He's here to be loved by Ele us. está aqui para ser amado por nós. He's here to be in fellowship with us. Ele está aqui para viver um relacionamento conosco. He's here to celebrate with us. Ele está aqui para celebrar He's conosco. here to rule this world with Ele us. está aqui para reinar o mundo e nós reinarmos com Ele. He doesn't want to be used by us. Ele não quer ser usado por nós. And so Jesus says, Então Jesus diz, if you abide in me, se você depositar a sua vida em mim, if you abide in me, se você se conectar a mim, then you'll be fruitful. então você será frutífero. Then life will flow into you. E a minha vida fluirá em você. See, fruitfulness Veja, o florescer, o frutificar, marks the church of God. marca a igreja de Deus. Fruit abiding O fruto providencia, identifica, corresponds to fruitfulness. corresponde à frutescência, ao frutificar. God wants us to remain in him. Deus quer que nós permaneçamos He nele. doesn't want us to leave. Ele não quer que a gente se afaste, saia de perto. It's why in the Garden of Eden, É por isso que o guardião da vinha, he would come every day ele vem diariamente
just to walk with his kids Simplesmente para olhar e and andar com to seus talk with them e falar com eles and to be in fellowship with e estar em them. relacionamento com eles. And Quando a to gente love fala on de them. Adão no jardim e amá-los, God always wanted us o together. Senhor sempre quer estar junto de He nós. didn't ever want to be separated Ele não from quer you. separação conosco. He didn't ever want to not be connected to Ele you. não quer que a gente fique sem conexão. We were meant to be connected to him at all times Nós precisamos estar conectados com Ele o tempo todo. because you're supposed to abide in your source. Porque nós precisamos estar conectados à nossa fonte de força. I notice in my own life, Eu vivenciei isso na minha própria vida. if I stop abiding in Jesus the way I'm supposed to, Se eu estivesse me afastando, me percebesse me afastando de onde o Senhor queria que eu estivesse, the atmosphere changes in my life. a atmosfera da minha vida mudava. It's easier for fear to grip me. Era mais fácil do temor e do medo me afligir, me pegar. It's easier for me to have a bad attitude. Era mais fácil para mim ter uma má atitude. It's easier for me to get angry with my kids. Era mais fácil para mim ficar com raiva das minhas filhas. It's easier for me to have a pity party. Era mais fácil para mim ter problemas físicos. It's easier for me to start doubting God. Era mais fácil para mim começar a duvidar de Deus. He'll do a miracle for you today, Ele fazia um milagre, ele pode fazer and milagre if para you're você not hoje. abiding in E him, se você não estiver conectado tomorrow nele, you'll doubt him. amanhã você está duvidando do milagre que ele fez. Just like the children of Israel did when he took them out of Como os Egypt. filhos de Israel fizeram quando eles foram removidos, tirados do Egito. But when you remain in God, Porém, quando você permanece, when you abide in him, quando você permanece conectado nele, not just when things are going good, não somente as coisas vão bem, but especially mas especialmente when things are going good. quando as coisas vão más, ruins. You thought I was going to say when things are going bad. Você pensou que eu ia falar que as coisas vão ficar boas, né? We know we got to remain in him when things are going bad. Nós sabemos que precisamos ficar fiéis quando as coisas estão indo mais ruins. But God's the only one Porém, Deus é o único who knows everything that's going on in your que life. sabe tudo o que vai acontecer e está acontecendo na sua vida. He's the only one Ele é o único that can intimately know what to give you que sabe intimamente o que dar a você. when you have a need. Quando você tem uma necessidade, It's really hard é muito difícil. to let someone know what's going on in you Quando você tem essa necessidade específica, é muito difícil deixar alguém saber o que você precisa, if you're not connected to them. se você não está conectado a Ele. So Jesus is going, you need to abide in me. Então Jesus está falando, você precisa estar conectado em mim, Because if you don't, porque se você não estiver, you can do nothing apart from me. você não poderá fazer nada estando separado de mim. Now, what does that mean? Então, o que isso significa? I can go sin apart from him. Eu posso ir pecar separado dele? I can be prideful apart from him. Eu posso estar orgulhoso separado dele? I could go work really, really hard Eu posso trabalhar muito and make a lot of money e fazer muito dinheiro apart from him. separado dele. All I have to do is use the principles of God without even knowing it. Tudo que eu tenho que fazer é usar o princípio de Deus até mesmo sem conhecer. And I can make money. E eu posso fazer dinheiro dessa forma. But I want you to know something. Mas eu quero que você saiba algo. Just working hard Simplesmente trabalhar pesado, trabalhar duro, doesn't mean things are going to be successful for you. não significa que fará com que as coisas sejam bem-sucedidas para você. I know a ton of people Eu conheço muitas pessoas who work themselves to death que trabalharam até a morte. and they still lose their homes. E eles perderam suas casas, They still lose their job. perderam seus empregos, They still can't pay their bills. não conseguiam pagar as contas e os impostos. Every time they think they get ahead, Sempre que eles pensavam que eles estavam chegando lá, something else happens. algo acontecia. Because Porque it's not hard work não é o trabalhar duro, pesado, that makes you successful que te faz bem-sucedido in the kingdom of no God. reino de Deus. It's your abiding in God É a sua permanência, a sua conexão com Deus that brings you que success. te faz ser bem-sucedido. The Apostle Paul O apóstolo Paulo said this in 1 Corinthians disse isso em 15, 1 Coríntios capítulo 15, verse 10. verso 10. He said, I am what I am by the grace of God. Ele diz, eu sou o que sou por causa da graça de Deus. He goes, and I worked harder than all of them, Porque eu poderia trabalhar duro como qualquer um de vocês, but not I, mas eu não.
but the grace of God in me. mas a graça de Deus em mim é que operou. See, he was saying in that moment, Então ele está dizendo naquele momento, why I'm successful, se eu sou bem sucedido, why I'm thriving, o porquê de eu estar permanecendo is because I'm abiding é porque eu estou conectado in my source. na minha fonte. And I refuse to leave my E eu me source recuso a negar e deixar a minha fonte. because he always meets my needs Porque ele sempre supre as minhas according necessidades to his riches de acordo com as suas riquezas in Christ Jesus. em Cristo Jesus. Now, the third thing Agora a terceira coisa, that we need to understand nós precisamos entender about thriving sobre essa relação is that we have a vine dresser. dessa poda que o nosso viticultor faz. We have a heavenly Father Nós temos um Pai celestial who loves his children que ama seus filhos and he protects his e children ele protege seus filhos and he causes health e ele auxilia na sua saúde, and he provoca a sua causes us saúde to flourish. e ele nos provoca ao florescer. I love the picture of the vine dresser Eu amo a foto da videira in the vineyard. no vinear, no campo de videira. He's in there E ele está lá. and he's keeping all the little animals E ele está sempre afastando os pequenos and all the animais, bugs todos os insetos, and all the little foxes todas as pequenas raposas that like to spoil the vine. que gostam de explorar a vinha. He's keeping them away. Ele está sempre afastando He's esses, cleansing the vine. sempre limpando a vinha. He's making sure Ele está tendo certeza, se garantindo that his fruit is healthy, que os seus frutos são that his viçosos, children are que protected. os seus filhos estão He saudáveis, says, no protegidos. weapon formed against Ele you, está falando dessa forma, nessas atitudes, que nenhuma arma forjada prosperará. though it has been formed, Então ele está dando forma it will not prosper. para que não prospere. The schemes of the enemy Os esquemas do inimigo, are not going to come to fruition eles não vão florescer in our lives nas nossas vidas when we understand se nós entendermos, enquanto that nós we're entendemos covered que nós somos and cobertos protected e protegidos by the vine dresser, pelo viticultor, our heavenly Father. nosso Pai Celestial. He says, don't fear. Ele diga, não temas, I'll never leave you or forsake you. eu nunca te esqueço ou te abandono. He said, therefore, Mas ele disse antes, I can call you my helper. eu posso te chamar para ser meu ajudador. Because what can man do to me? Porque olha o que o homem fez a mim. I have a vine dresser Eu tinha um who viticultor protects me que protegia a mim, and strengthens me que fortalecia a and mim, covers me que me cobria and won't let any demon e não deixava nenhum demônio have his way with me. vir até mim. In the name of No Jesus. nome de Jesus. Just a minute. Eu inverti. Não é Jesus que fala. Jesus fala ao homem: você é o viticultor e eu não vou deixar que nada chegue até você. Ok? Desculpa. Ok, go ahead. In Jeremiah 17, Em Jeremias 27, verse 17, 5 through 8, versículo 5 a 8, there's a prophetic picture of this. tem uma imagem profética disso que está sendo elaborada. 17, Jeremias 17. Jeremiah said, Jeremias disse, Jeremiah 17, 17, verse 5 through 8. de 5 a 8. The Lord spoke through Jeremiah, O Senhor disse a Jeremias, and he said, thus says the Lord, ele disse, bendito o homem, Cursed, maldito o homem, cursed is the man who trusts in mankind que confia no conselho do homem and makes flesh his strength, e faz dela a sua força, and whose heart turns away from the Lord. e cujo seu coração se afasta do Senhor. For he will be like a bush in the desert, Porque ele será como uma tamargueira no deserto, and will not see when prosperity e comes. não verá quando vier o bem. But blessed is the man who trusts in the Lord, Porém, abençoado é o homem que confia no Senhor, whose trust is the Lord. cuja sua confiança é o Senhor. He is like a tree planted by water, Ele é como uma planta plantada, uma árvore And he plantada s- junto a águas, and he sends out its roots by the stream, e as suas raízes se espalham, and does not fear when heat comes, e ele não teme quando vier, for its leaves remain green, porque quando o bem vier, ele florescerá e será verdejante. and is not anxious in the year of drought, And then- and is not anxious Então não fique ansioso, não será ansioso in the year of drought, nos anos de seca, for it does not cease to bear fruit. porque não será impedido de dar frutos. One of my favorite passages, Uma scriptures, das minhas passagens favoritas das Escrituras, in John 17, em João 17, is when Jesus says, é quando Jesus diz:
We're in this world, Nós estamos nesse mundo, but we're not of this world. mas nós não somos desse mundo. In other words, what he's saying Em outras palavras, o que ele está querendo dizer is that when we're planted in him, é que quando nós somos plantados when we nele, abide in him, nós permanecemos arraigados nele. we play by a different set of rules. Nós lidamos com regras diferentes do mundo. We don't play by the same rules as the world. E nós não somos guiados, direcionados por essas regras do mundo. And when we walk like this E quando nós andamos dessa maneira and we thrive, e nós somos podados, the world looks at us o mundo olha para nós and they recognize there's something different. e eles reconhecem que por não obedecemos essas leis, algo diferente tem em nós. They start to see Eles começam a ver that they have the same problems I do, que eles têm o mesmo problema que eu tenho, but they act differently. mas eles agem And diferente. for some reason, Por alguma razão, they're still flourishing. eles não florescem como nós. I'm over here struggling, E eles estão lutando contra, but they're not struggling. mas eu não estou lutando. Why is that? Como isso é possível? Como isso acontece? And then they come to you E então eles vêm até você and you start to tell them about e você Jesus. começa a falar sobre Jesus. And you start to tell them about this vine, Você começa a falar sobre a sua vinha, this vine dresser, sobre esse viticultor, that when you abide in him, que enquanto você o permite, he blesses you. conforme você o autoriza, ele vai abençoando você, Even when there's a drought, até mesmo quando tem tempo de seca, even when the heat is coming, até mesmo quando a chuva vem, even when there's earthquakes até mesmo quando terremotos acontecem and there's problems all e around, os problemas estão te cercando, we still stand. nós permanecemos, We still remain. nós somos remanescentes, We're still here. nós continuamos aqui de pé. And they start to come E então a partir disso eles começam a vir, because they want what we have. porque eles querem ter o que nós temos. I'll finish with this. E eu finalizo com isso. In Psalms 37, Em Salmos 37, verse 3 and 4, versículo 3 e 4, it says, "Trust in the Lord and do good. diz: confie no Senhor e faça o bem. Dwell in the land and cultivate faithfulness. Viva bem na terra e cultive a fidelidade. Delight yourself in the Lord, Deleite-se no Senhor, and he will give you the desires of your heart." e Ele cumprirá os desejos do seu coração. I love that word delight. Eu amo essa palavra, deleitar-se. The Hebrew word, A palavra hebreia it doesn't mean just to be happy in não something. significa simplesmente ter alegria em algo. It means to refresh oneself, Diz sobre refrescar-se a si mesmo. to take one's pleasure in, Diz sobre pôr o seu prazer em algo. to be soft and pliable and moldable. De ser algo fácil de ser moldado, gentilmente moldável. To have this magnet in you Para ter essa magnitude em você, that would draw you to God. que te levará a Deus. This magnet that would pull you at all times towards God. E isso te levará a Deus, a estar sempre conectado com Deus. He's saying when you delight in the Lord, Ele está dizendo, quando você se deleita no He Senhor, can give you the desires of your heart Ele pode dar o desejo do seu coração. because your desires have aligned with His. Porque o seu desejo do coração está alinhado com o dele. I love that in in the book of Ephesians, Eu amo que no livro de Efésios, there's 13 times 13 vezes, it says in Him or in Christ. ele diz em Cristo ou nele. And I want to read those things to you E eu quero ler essas palavras com você, so you will understand what belongs to us para que você entenda o que pertence a nós. when we're in Christ. Quando nós estamos em Cristo, It says in Him ele diz, e nele we have redemption. nós temos redenção. He bought us back from the enemy. Ele nos tirou dos laços do inimigo. In Him we have unity. Nele nós temos unidade. How good and pleasant it is Quão bom e quão suave é when the house of God quando na casa de Deus dwells in unity. nós repousamos em unidade. He says in Him we have an Ele inheritance. diz, nele nós temos uma herança. We're His children. Nós somos crianças. He's not going to leave us without an E Ele inheritance. não vai nos deixar sem nenhuma herança. Daddy's rich, Nosso papai é rico. and He has more than enough for you E and Ele tem I. mais do que o suficiente para He você e has para an mim. inheritance for you and Ele I. tem uma herança para mim. We pra don't você. have to worry Nós não temos que nos about what preocupar someone stole from us sobre alguém nos roubar algo. because He has more than enough Porque Ele tem mais do que o to fill suficiente your storehouse. para Amen. encher os seus He reservatórios. says in Him Ele disse, nele we're sealed with the Holy Spirit. nós somos selados com o We're Espírito Santo. covered by the Comforter. Nós somos cobertos com a segurança. He refreshes us. Com a segurança da aliança que nos covers refresca, us. que nos cobre. He ministers to us. Ele ministra a nós. We belong to Him. Nós pertencemos a Ele. In Him we're being built up E nele nós somos construídos, erguidos, into a dwelling of God.
num lugar de repouso do Senhor, na habitação God do Senhor. resides in this O house. Senhor repousa nessa casa. In him we have boldness and confidence. E nele nós temos força e confiança. We don't certeza e have to segurança. fear the world. Nós não precisamos temer o mundo. We don't have to fear man. Nós não precisamos temer o homem. He says, don't fear the one who can kill you, Ele diz pra gente não tema aquele que pode matá-lo. but fear the one who can kill you and send your soul to hell. Mas, but repeat, but say fear. He said, don't fear man, Não tema o homem, ele diz. but fear the one Mas tema aquele who can kill you que pode matá-lo and send your soul to hell. e enviar a sua alma para o inferno. We can have confidence and boldness in God Nós podemos ter confiança e força no Senhor. because he's with us. Porque Ele está e é conosco. Just like when Joshua Assim como foi com Josué. was about to go in battle, Quando estava indo para a batalha the captain of the host, e o capitão dizia, Jesus himself came down Jesus em pessoa veio and said, you're with me, I'm the captain of the e host. disse, você está comigo, eu vou com você. And Joshua knew E Josué sabia they were going to take the land. que ele tomaria a terra. God says to you tonight, O Senhor diz a você nessa noite, you're going to take the land. você vai possuir a terra. You're going to take the city Você vai possuir a cidade with boldness and confidence. com confiança e It's segurança. there for the taking. Está lá para ser For tomada you, por você. kids, Crianças, for you to go in your classroom. para quando vocês forem nas suas salas de It's aula, there for the taking. está lá para que vocês possuam as suas salas On de your aula. football teams, Nos seus times de futebol, in your offices, nos seus escritórios, wherever you go. onde quer que vocês possam ir, It's there for you. está lá para você. In the book of Joshua, E no livro de Josué, he says, wherever your feet tread, ele diz, onde quer que seus pés pisarem, you shall possess the land. você possuirá a terra. He says, in Christ, Ele diz, em Cristo, we are blessed with spiritual blessings. nós somos espíritos abençoadores, somos In abençoados e Christ, abençoadores. E em in Cristo, Christ, we find our purpose. nós encontramos o nosso propósito. In Christ, we're seated in the heavenlies. Em Cristo, nós nos assentamos nos lugares celestiais. In Christ, we have immeasurable riches. Em Cristo, nós temos imensuráveis riquezas. In Christ, we're brought near to him. Em Cristo, nós somos levados para próximo dele. And in Christ, E em Cristo, we are forgiven. nós somos perdoados. Amen. Amém? Amen. Let's pray. Amém? Vamos orar? Father, we thank you Pai, nós te agradecemos that the way your children can thrive pela forma que os seus filhos podem estar in this fallen world nesse mundo caído. is by coming to you, our source, E eles vêm ao Senhor como fonte agora, is by remaining in you, God, enquanto remanescentes em você, and by trusting in confiantes em você, the vine dresser o viticultor, to protect us, para proteger-nos, to cover us, para nos cobrir, to keep us healthy, para nos manter saudáveis, to cause us to flourish. para nos gerar o frutificar. Lord, I ask right now Senhor, eu te peço agora that you would move on every heart, que o Senhor remova dos nossos corações that you would just give them boldness, e para que o Senhor remova tudo que é contrário Lord, do nosso you- coração e nos faça fortalecer. you would increase their faith E o Senhor fortaleça e aumente a nossa fé to be a vessel e nos permita ser um vaso of life in this city, de vida nesse in their lugar, neighborhoods, nessa vizinhança and in this world. e nesse mundo. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos that your presence is here porque a sua presença está aqui, because you're pleased with this house. porque o Senhor se agrada nessa This casa. house belongs to you. Essa casa pertence a você. This house belongs to you. Essa casa pertence a você. This house belongs to you. Essa casa pertence a And the gates of você. hell E as portas do shall inferno not prevail against não it. prevalecerão contra ela. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen Amém. and amen. Amém. Glórias! Glória a Deus! Glória, glória, glória! Digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor! Tu és poderoso, tu és bendito! Tu és o único, não há outro! Não há outro como nosso Deus! Não há outro! Não há outro digno de honra, de glória, de toda majestade! Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos. Declaramos que tu és bem-vindo aqui. Obrigado, Senhor, pelo teu mover em nossas vidas e neste lugar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, porque não somos dignos,
Mas o Senhor, através da sua graça, tem nos concedido, ó Pai, grandes coisas. Obrigado pela tua presença. Obrigado por desfrutarmos do sobrenatural. Obrigado pelo teu mover em nossos corações. Obrigado pelo renovo desta noite. Obrigado pela tua palavra, Pai, que alcançou os nossos corações. Obrigado, obrigado, porque recebemos uma porção especial nesta noite. Todos os momentos que entramos por essas portas, recebemos uma porção do Senhor. E hoje não foi diferente. Recebemos da tua boa mão uma porção generosa. Obrigado, porque retornaremos para os nossos lares com algo dos céus sobre nossas vidas. Continua nos sustentando de pé, ó Pai. Continua nos abençoando, continua nos levando a um outro nível, continua despertando em nós, ó Pai, a cada dia esse desejo pela Tua presença. Que o maior desejo do nosso coração não seja a riqueza, que o maior desejo do nosso coração não esteja pautado em uma formação acadêmica, que o maior desejo do nosso coração não seja uma casa própria, que o maior desejo do nosso coração não seja o financeiro, mas que o maior desejo do nosso coração seja a Tua presença, seja uma intimidade mais profunda. Oh, xarabamachou de cantalaba. Oh, Pai, glórias nós te damos, porque os nossos corações, ó Pai, estão a cada dia se inclinando para o Senhor. O mundo hoje, Pai, já não faz muito sentido para nós, porque não somos daqui, não pertencemos a este mundo, a nossa pátria é outra, a nossa maior riqueza é outra. E o mundo não vai entender, porque só aqueles que são escolhidos entendem, Senhor. Obrigado, porque a cada dia o meu coração, Pai, tem esse desejo pela Tua presença. Estamos neste mundo e sabemos que precisamos do recurso, precisamos, ó Pai, arcar com nossas responsabilidades, precisamos buscar o estudo, a formação, mas que esses não estejam ocupando o lugar que o Senhor deve ocupar, ó Pai. E nós estamos aqui nesta noite, porque o nosso maior desejo é nos encontrarmos contigo. Obrigado, obrigado. Obrigado pela vida do David. Obrigado pela vida dos pastores, da pastora Sandy, que está aqui conosco também. Pela equipe do pastor Roberto Xavier. Obrigado por esta igreja linda, Igreja Batista Nova Filadélfia. Assim nós a Te oramos, Pai. E oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?